Você sabe o que é uma casa de longa permanência? São os popularmente conhecidos asilos, locais tranquilos com amigos e atendimento médico, responsáveis pelo bem-estar dos idosos. Mas você sabe a hora certa de colocar esse familiar no asilo? E quais são os cuidados que você deve tomar na hora da escolha? Inúmeros são os motivos, mas o objetivo é sempre o mesmo: proporcionar um melhor cuidado ao familiar, que devido à idade avançada, passa a exigir atenção redobrada, como foi o caso do sapateiro Alcir, que decidiu colocar a mãe no lar após um quase acidente doméstico. Como nós não podíamos cuidar em casa, que eu trabalho e a mulher, nós resolvemos vir para cá. Daí não tinha vaga no momento. Eu aguardei até que eu acho que uns 6 meses ou 7. Quando deu vagas, me comunicaram, eu vim e trouxe ela. E estou muito satisfeito. As casas de longa permanência são estabelecimentos que desenvolvem atividades de apoio social e médica junto aos idosos. A escolha desse lar não é tão simples assim. Os familiares devem prestar atenção a alguns itens, conforme explica a coordenadora da Vigilância Sanitária de Novo Hamburgo. É olhado assim a questão do prédio, como é que são as paredes de todo o prédio onde ficam esses idosos tem que ser paredes lisas, laváveis, tal. O piso tem que ser lavável. Cada local, por exemplo, o banheiro tem que ser adaptado para as pessoas idosas, que tem que ter corrimões para eles poderem se segurar. Tem toda uma parte da alimentação, da cozinha onde é produzida essa alimentação. Existe uma portaria, a RDC 216, onde estipula como é que tem que ser a cozinha, essa alimentação, como é que tem que ser, inclusive, guardada essa alimentação dentro da geladeira. Cada alimento, por exemplo, cada idoso tem a sua própria alimentação, tem que ser tudo identificado. Tem a questão de medicações. As medicações têm que ficar em locais que não têm acesso. Tá? É local fechado, com chave, que não tem acesso de pessoas nesse local, só os profissionais que podem ter acesso para fazer administrar essa medicação, né? Esses lares têm que ter um responsável técnico de nível superior da área da saúde, geralmente é um enfermeiro, um médico. Esses lares têm que ter um número de profissionais adequado ao número de idosos que eles têm. Isso tudo está na legislação. Outro aspecto que deve ser levado em conta é o bem-estar do idoso. E para isso é muito importante que a família mantenha o contato e não abandone este familiar. A família sempre tem que olhar para o bem-estar do idoso. O idoso tem que estar num lugar que seja aconchegante, onde tenha uma assistência médica, onde tenha assistência de enfermagem, é o nosso caso aqui. Claro, nós somos um lar comunitário, um lar que vive da ajuda da comunidade de Novo Hamburgo, desde parcerias com empresas, como a própria população, que é bem solícita e nos ajuda com tudo que nós precisamos. Mas nós não deixamos a desejar no atendimento e no cuidado. Por quê? A nossa mão de obra é especializada, são técnicos de enfermagem que trabalham com idosos, né? Tem enfermagem 24 horas, tem um médico cedido pelo município, que vem 2 vezes por semana, né? Então, eu acho que a família tem que se preocupar com esse cuidado. É muito, muito mais importante a família. Nós, agora, de acordo com as nossas pesquisas, e mesmo no fim do ano, agora teve muitas festinhas e a gente foi em todas, né? Então pode falar sério. Em Novo Hamburgo, a maioria dos idosos, pode ser 95%, recebem os familiares todas as semanas, eles visitam, muitos tiram no sábado ou domingo para passar o fim de semana em casa, ou então vão nos lares, passam os fins de semana com eles. Inclusive tem lar que faz almoço comunitário nos domingos. Os familiares estão atendendo, eles que servem, eles que ajudam a atender essa hora, né? Isso é muito importante, porque o idoso é carente. Mas qual é o momento certo de colocar esse idoso no asilo? O momento certo é aquele que tu achar que tu já não pode mais cuidar do teu idoso, por vários motivos. Um, porque tem que trabalhar, hoje é muito difícil, né? As pessoas têm que trabalhar, o casal trabalha, os filhos em geral trabalham, estudam, então não pode dar toda aquela atenção. E também tem a família para cuidar. Então esse é o momento que tu deve colocá-lo num lar.
mas que tu não perca em nenhum momento o vínculo. O Conselho Municipal do Idoso orienta e fiscaliza junto à vigilância as normas de saúde desses lugares. Primeiro, a gente sempre aconselha que busquem um conselho. Nós temos uma relação de lares que estão cadastrados e que estão aptos a receber o idoso. O familiar deve procurar o conselho, nós fornecemos uma lista onde tem todos os lares que estão cadastrados e que já estão em condições. Ele deve exigir do lar, quando for, a documentação. Saber se é escrito no Conselho do Idoso, se tem contrato social, alvará sanitário e o alvará da Prefeitura. Em Novo Hamburgo existem 20 lares credenciados ao Conselho Municipal do Idoso. Desses, apenas 6 possuem o alvará da Vigilância Sanitária. Mas isso não quer dizer que os outros 14 estejam em situação irregular. É muito importante que o familiar peça para verificar a documentação da instituição antes de escolher o lar. Os asilos que quiserem regularizar a sua situação devem procurar a Vigilância Sanitária, que vai fornecer uma lista de documentos para essa liberação. O alvará tem a validade de 1 ano e essa visita pode ser marcada pelo telefone 3594-2513. Nós estamos num trabalho bem intensificado aqui em Novo Hamburgo para, como a gente diz, normatizar todos os lares, né? Isso sim, a população também nos ajuda. No momento que a pessoa chega e pede o alvará de saúde, se aquele lar não tem o alvará de saúde, ele vai fazer um esforço no sentido de ir atrás desse alvará. Então, ele vai cumprir a norma. Então, assim, a população pode ajudar a normatizar os lares no momento que ela pediu o alvará de saúde.